nesta tendência de tentar entender as inúmeras perguntas que pairam no ar e conjecturamos dentro do nosso coração, nós tentamos e se faz um ponto de interrogação, porque nós perguntamos e até no entanto nós não obtivemos respostas. Por quê? Porque tentamos entender Deus estando sentado no seu trono, controlando o eixo da terra, lógico, debaixo das suas mãos, e ouvimos as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor perguntando: você é crente? Você crê em Deus? Você dá a devida atenção ao teu Deus? E aí eles olham para você e perguntam: mas se Deus está no controle de tudo, por que é que Deus tem feito vista grossa? Eu trabalho na universidade, pastor, e os estudantes que estão ali passam e sabem que às vezes eu sou crente. Alguns deles, porque às vezes eu converso com eles, chega diante de mim e pergunta: mas Roberto, se você que serve a Deus e dá a sua devoção total a Deus, sabe que Ele tem o poder em tuas mãos e no estalar de dedos fazer com que as coisas aconteçam ou param de acontecer, por que é que o seu Deus tem feito vista grossa diante de inúmeras atrocidades que o nosso mundo tem se acarretado, e nós temos visto consequências desenfreadas que têm acontecido no nosso planeta, e nós não conseguimos entender sabiamente? Lógico, dado uma orientação da parte de Deus, eu olhei para ele era um professor, junto com um estudante que estava do lado dele. Eu disse para ele o seguinte, falei: existem duas respostas para essa única pergunta sua. Eu disse: a primeira, Deus realmente está sentado no seu trono e o eixo está na sua mão. E detalhe, o eixo não sai da mão de Deus por nada. Nunca o eixo vai escapar da mão de Deus, porque a mão de Deus é o centro da terra. E eu disse: Deus não faz vista grossa, Deus não tampa o sol com a peneira, não. Deus é soberano e Ele sempre será soberano. Diante da sua soberania, queira você ou não. Agora acontece que Deus criou os homens com alguns atributos, e uma forma de atributo que Deus formou o homem e deixou diante do homem foi uma lei chamada lei do livre-arbítrio. Se Deus criou o homem com uma lei e pôs essa lei diante dele e deixou o livre-arbítrio para que o homem escolhesse o que ele quisesse comer, aonde ele for, com quem conversar, o que fazer, independente de quem está regimentando a sua vida ou não, pronto, acabou. Agora, se o mundo está no pé que está, na situação que está, é somente consequência do que o próprio homem tem jogado sobre ele. É assassino, é lascívia, é adultério, é prostituição, é roubo, é morte hedionda, é morte premeditada, é tantas outras coisas que tem se acarretado. E a minha Bíblia diz que a terra reage. Romanos capítulo 8, versículo 22 em diante, a Bíblia diz que a terra geme com gemidos inexprimíveis. É como se ela tivesse boca, é como se ela tivesse olhos, é como se ela tivesse coração, é como se ela tivesse sentimento, e ela olhasse para você e dissesse: olha, Jeová, eu não aguento nada mais disso, eu não aguento, venha para que nós sejamos novo céu e nova terra. Levanta a sua mão, levanta, porque embora o nosso mundo esteja em caos, embora o nosso mundo esteja recebendo muitas e inúmeras atrocidades, existe um Deus que está no controle de tudo. Aleluia, aleluia. Eu e você vivemos em um mundo de livre-arbítrio. Agora escute isso aqui, queridos, isso aqui é muito lindo. O que é que isso tem a ver com este homem aqui? Tem muito a ver, irmãos. Por quê? Porque as pessoas passavam perto dele e faziam vista grossa, desdenhavam a pessoa dele, não ligavam para ele. O que é que isso tem a ver com o nosso mundo hoje? Tem muito a ver. Por quê? Porque se você amanhã cedo pegar o seu jornal, abrir aí na página policial de pedófilo passar assassinato, você vai encontrar lá de
lamentáveis, terríveis, você vai ler lá e vai encostar o jornal do lado. Isso tem acontecido. O que é que aconteceu há pouco tempo no Haiti? É uma catástrofe que não dá nem para se comentar, porque eu estava olhando na internet, o meu coração doeu, porque quando eu vi as pessoas de todos os países dando ajuda ali, inclusive no enterro das vítimas, irmãos, abrindo uma vala com reto escavadeira, pastor, aquela vala imensa. Outro trator vinha de lá, pegava aqueles negros franzinos com o rosto magro, morto, cadavérico, e enfiava dentro daquela vala, e a terra por cima, e coisas assim. É coisa horrenda. Eu vi uma entrevista que um repórter fez com um deles lá. Eles olhavam para o repórter, a câmera entrevistava eles, pegavam aquele rosto negro, sem esperança, nem sem saber quando viria a esperança para eles, sabendo que o país deles, a cidade deles, já estava em um caos. Imaginar que agora, como seria possível reconstruir tudo aquilo, visto que a condição monetária financeira era muito drástica, muito baixa daquele país, daquela cidade. Quando eu enxerguei o rosto daquelas pessoas no afã, procurando entender o que é que tinha acontecido, apresentando os seus filhos magros, só a barriga tinha eles, não entendendo o que tinha acontecido. Eles olhavam para o céu, abaixavam da terra, os seus braços levantavam incessantemente, ininterruptamente, tentando clamar a algum Deus, se esteja lá, se seja outro Deus devoto que eles têm ali, mas tentando buscar deles uma resposta. Sabe aonde é que Deus me levou, pastor Laurinho? Deus me levou dentro do homem, exatamente lá que Deus me levou, porque enquanto eu e você estamos batalhando em ter uma casa boa, em ter um carro bom do ano na garagem, em ter os nossos filhos estudando em escola particular, em ter a conta amarrotada de dinheiro, em morar em paracetes ou coisas mais, ao nosso lado, do nosso convívio, existem pessoas morrendo e olhando para você com olhar de expressão pedindo socorro. Eu e você fazemos vista grossa, não damos atenção, somos egoístas. Somos egoístas porque estamos nessa tendência ímpar, nesse círculo vicioso de tentar cada ano progredir, enquanto existem pessoas morrendo. O que é que eu e você tem feito? Nós estamos na condição em que o salmista esteve no Salmo 142, versículo 4, onde ele diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me reconhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. É exatamente isso que tem acontecido. Pessoas têm morrido e têm clamado, ninguém tem ouvido. A única coisa que eles têm ouvido é no fundo do poço, é a voz, a sua mesma voz rouca e cansada, porque não achou ninguém para chegar lá, jogar a corda, puxar ele para cima, dar um abraço nele, falar uma palavra de esperança, olhar dentro da bolota do olho dele e dizer: Jesus te ama, ainda há esperança, você vai vencer. Levanta a sua mão, porque Jesus volta contigo. Mas eu vou falar tudo hoje aqui. Se foi, irmãos. Aleluia, aleluia. Então presta atenção aqui. O que é que isso tem a ver com este homem aqui? Tem tudo a ver, porque a Bíblia, num só capítulo e versículo, apresenta este homem que está aqui, queridos obreiros. Em nenhum lugar da Bíblia mais você vai achar a história desse homem, a não ser aqui. Se resume tudo aqui. Agora escute isso aqui. Se você pegar a leitura bíblica na íntegra, você vai ler isso. Mas Deus me levou em uma viagem transcendental, de uma forma mais tangênica, mais profunda que você possa imaginar. Deus me levou acerca do nascimento
desta criança. Ei, isso aqui é muito lindo. Eu comecei a enxergar, quando Deus vai dando algumas mensagens, pastor, é muito profundo quando estamos orando na madrugada e estamos tentando entender Deus, porque Deus é tão difícil de entender, irmãos. Quando você pensa que Deus está vindo, está indo, Ele já está vindo, e as coisas é tão tremenda, tão poderosa, que Deus abre o nosso entendimento para que nós entendêssemos tudo quando Ele quer. Agora escute isso aqui. Deus me levou alguns anos atrás da vida deste homem aqui, e eu pude enxergar exatamente o começo de tudo, porque o homem aqui no capítulo 3, que está perto do templo chamado Formosa, ele já tinha mais de 40 anos. Ele tinha aproximadamente de 40 a 45 anos de idade. Mas eu quero que você preste atenção aqui. Deus me levou no nascimento deste menino aqui. Naquele tempo lá, a mãe que tinha filha não era muito plausível e muito aceito naquele tempo. Já vou explicar por quê. Porque ter filho, mulher ou menina naquele tempo, do sexo feminino naquele tempo, não era muito desejado. Por quê? Porque as mulheres eram discriminadas, as mulheres não eram bem vistas naquele tempo. Tanto é que os homens ficavam naquele tempo sentados, formavam uma fogueira, pegavam outros homens, ficavam sentados ao redor da fogueira e iriam contar contos. Isto ainda acontece lá na Palestina. Então, quando as mães tinham filho mulher, eles não queriam ter muito, porque a mulher era muito apedrejada. Era ela que tinha que fazer o serviço grosso, pesado. Tanto é que quando Jesus estava em João capítulo 4 e versículo 8, Jesus passava por Samaria. Ele chegou lá e encontrou, quando ele foi tomar água no poço de Jacó, ele encontrou a mulher samaritana lá, pegando água no cântaro, um cântaro pesado de um lado, outro de outro. Era serviço de um homem para fazer, e o folgado estava lá contando história. Agora imagine, a sua mãe, a mãe dessa criança estava grávida. Quando ela chegou perto de dar o parto, diante do médico, o médico chega diante dela e diz assim: mãe, eu tenho duas notícias para lhe dar. A mãe olha diante dos olhos do médico e diz, ele diz para a mãe: eu tenho uma notícia negativa e uma notícia positiva. A mãe olhou e disse: então eu quero a notícia positiva primeiro, me dá a notícia positiva. O médico chegou diante dela e deu a notícia positiva e disse: parabéns, a sua criança não é menina, é homem. A mulher se alegrou, ele viu a expressão de alegria no rosto dela, mas a alegria de pobre dura pouco, né, irmãos? A alegria de quem não tem muito o que fazer dura muito pouco. Escute, ela perguntou a segunda notícia: